Então, pessoal, olha só. Eu coloquei ali agora uma construção 3 que está bem desenhada no PowerPoint. Eu quero comparar essa construção 3 com as construções 1 e 2, tá? Certo? As construções 1 e 2, elas são construções envolvendo números e grandezas. Beleza? Tranquilo? Então, para entender o que eu estou querendo dizer com construções envolvendo números e grandezas, a gente tem que entender o seguinte: uma coisa é uma grandeza geométrica, beleza? Certo? Que é uma grandeza, uma área, comprimento, que a gente vai entender essas grandezas como os próprios objetos geométricos que a representam, beleza? E outra coisa são as medidas dessas grandezas. As medidas dessas grandezas são números e dependem da unidade que é escolhida, tá tranquilo? Beleza? E nesse sentido que essas duas aqui viram multiplicações, tá legal? Certo? Aquela terceira ali, não sei se vocês conhecem, vocês devem ter talvez visto isso em algum lugar. Isso é apresentada, aquela terceira ali. Valeu, obrigado. Espero que você venha falar amor à sua boca. Tá. Então, essa terceira construção que eu coloquei ali, ela é apresentada, às vezes, como uma maneira de construir um produto entre dois segmentos, que a gente vai falar agora de multiplicação, tá? Ela é apresentada como uma maneira de construir um produto entre dois segmentos, com base no teorema de Tales. Todo mundo já viu isso? Já viram esse procedimento aí ou não? Sim? Tá? Então, como é que eu faço? Eu desenho essa parada aí, né? Eu vou aplicar o teorema de Tales. Aqui eu boto, por exemplo, um segmento de comprimento 1. Aqui eu boto um dos segmentos que é dado, são dados dois segmentos, A, B e CD. Eu quero construir o produto A, B, CD, beleza? Tranquilo? E aqui eu coloco o segundo segmento CD. Aí ligo, né? Ligo, traço uma paralela. Aqui, ligo aqui, traço uma paralela aqui. E esse segmento aqui que é formado vai ser o produto de A, B e CD, tá? Certo? Pelo teorema de Tales. Eu vou ter que isso aqui está para B, assim como CD está para 1. Tá? Então isso aqui vai ser igual a B, CD. Tá? Beleza? Mas o que eu quero defender aqui é que essa construção 3, ela não é uma construção entre números e grandezas. Ela é uma construção entre as medidas dessas grandezas. Por quê? E aí tem no PowerPoint, tem os desenhos, dá para ver isso. Porque, no caso dessa construção 3, diferente das anteriores, o objeto geométrico que representa o resultado depende da escolha de uma unidade. Ficou claro isso? Olha só, porque nessa construção, a escolha de uma unidade está dentro da própria construção. Nessas duas não, a escolha da unidade, a construção não depende da escolha de uma unidade. Eu só escolho a unidade se eu quiser, depois da construção feita, se eu quiser medir. Beleza? Certo? Mas para fazer as construções 1 e 2, eu não dependo de escolher uma unidade. Tá legal? E nessa aqui não. Eu não consigo fazer a construção sem escolher a unidade, tá claro? Tá claro isso, pessoal? Certo? Beleza? Então, na construção 1 e 2, os resultados de cada uma dessas construções, como objetos geométricos, não dependem da escolha de uma unidade. Beleza? Certo? Porque repara só, eu apaguei aqui, mas por exemplo, aquele retângulo, que vai ser o resultado dessa construção de lados A, B, C, D, o retângulo que tem lados A, B, C, D é sempre o mesmo, concorda?
Então, como grandeza, ou seja, como objeto geométrico, ele é o mesmo. O que vai mudar é o valor numérico da medida desse retângulo, uma vez escolhida a unidade. No caso dessa construção 3, não. Se eu mudar a unidade, esse segmento aqui muda. O que muda não é só a medida dele, é o próprio segmento. Beleza? Perceberam, pessoal? Se eu botar uma unidade pequenininha, isso aqui vai aumentar. Tá? Pode até fazer isso no GeoGebra para ver de boa, né? Você vai deslizando essa unidade e o próprio segmento vai aumentando. Não é a medida do segmento que vai aumentando. Tá legal? Porque você está multiplicando o AB pela proporção entre CD e 1, né? Exatamente. Isso. Então, esse 1 que eu coloquei, que é a unidade, ele está dentro da... Quer dizer, então, nesse sentido, essa não é uma construção entre números e grandezas. Essa é uma construção que, na verdade, o que você está multiplicando não são os segmentos A, B, C, D. São as medidas numéricas desses segmentos em relação à unidade U, certo? Beleza? Quer falar? Mais aumentar o U ali. Isso. Fica muito grande para ver. Você vê aí a tendência que ele usa ali menor. Exatamente, isso. Beleza, pessoal? Certo? Na Constituição, resumindo, na Constituição 1 e 2, os resultados de cada uma das construções como objetos geométricos não dependem da escolha de uma unidade. O que depende da escolha da unidade é o valor numérico que será dado a esses objetos. Na Constituição 3, não. O próprio objeto é alterado quando você altera a unidade. Tá? Então, a interpretação disso é que a Constituição 3 não é uma construção entre A e B, que depende de A e B como segmento. Porque você tem o mesmo segmento AB e o mesmo segmento CD e um resultado diferente, dependendo da unidade. Beleza, pessoal? Então, mas por que eu acho que olhar para essas três construções é importante? De novo, para fazer esse exercício, separar as grandezas dos números. O Marcelo falou, isso é bem sutil, porque na nossa cabeça é tudo misturado. Entendeu? Então, olhar para essas três construções é um exercício de descolar essas coisas. Tranquilo? Tem sentido isso? Sim. Bom, e descolar essas coisas, aí eu vou defender que é importante, tanto para o ensino de geometria, que a gente já falou um pouco sobre isso, né, assim, da gente entender o que é uma fórmula de área, né, então, essa defesa de uma abordagem geométrica para a geometria, que parece uma redundância, mas é uma figura de ênfase, né, assim, porque a geometria não é de fato uma geometria, né, do jeito que a gente ensina na educação básica, beleza? Certo? Interpretação das fórmulas, né? Então, aquilo que a gente está falando antes do intervalo, o que é uma fórmula de área? A gente entende uma fórmula de área, né, simplesmente como uma relação simbólica entre as letras que representam os elementos ali envolvidos, né? Beleza? Tranquilo? Mais uma fórmula de área é uma maneira de relacionar uma medida de área com medidas de comprimentos a partir de uma relação muito particular entre as unidades de medida. Beleza? Uma fórmula de área é isso. Beleza? Tranquilo? Engraçado que ali tem um produto de segmentos, mas tem outros que acabam ali. Exatamente. Então, a unidade, e ali a unidade vai mexer com a tudo. Isso. Então, olha só, pessoal, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: geometricamente, preste atenção, hoje tem muitas coisas para cair na bola. Geometricamente, não existe o produto de dois segmentos que dá um segmento.
Beleza? Porque aquilo que está sendo feito na construção 3 não é isso. Porque se fosse isso, o resultado só dependeria dos próprios segmentos. Beleza? Tranquilo? Ah, então, na construção 3, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou pegando um segmento, obtendo o valor numérico da sua medida, pegando outro segmento, fazendo a mesma coisa, e aí marcando um segmento cuja medida é esse valor numérico. Então, eu estou medindo primeiro para desenhar depois. Tá? Na construção 1 e 2, não. Eu estou construindo primeiro para medir depois. Tá legal? Beleza? Então, moral da história, como eu estava falando, geometricamente não existe o produto entre dois segmentos que dá um segmento. Tá? Geometricamente só existem duas coisas: o produto de um segmento por um número que dá um segmento e o produto entre dois segmentos que dá uma área. Não existe um produto de dois segmentos que dá um segmento. Fez sentido isso? Certo? Você não colocou uma análise dimensional também, né? Oi? Análise dimensional. Exatamente. Explicando duas unidades de comprimento, então o resultado disso vai ter que estar numa unidade de comprimento ao quadrado. Exatamente. Isso. E essa coisa de análise dimensional, né, que às vezes tem esse nome, é muito importante em física. Sim. Mas em matemática a gente esquece isso. Eu acho que não deve esquecer. Então o que eu estou defendendo aí é trazer essa reflexão para dentro do ensino de matemática. Entendeu, pessoal? Beleza? O que seria a ideia da análise dimensional? É tipo, vou falar sobre isso. Análise dimensional é um nome de física para isso. Isso, assim. Mas é tipo assim, quando você está fazendo um problema, você tem que pensar na relação entre a unidade do resultado com a unidade das coisas que são dadas. Entendeu? E na verdade, quando você fala na relação entre as unidades, o que você está falando é na relação entre a natureza das grandezas. Beleza? A gente tem lá no final, por exemplo, metro por segundo ao quadrado. Exatamente. Isso, 4 metros por segundo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, vamos falar agora um pouco dos diferentes significados para as operações de multiplicação e divisão. E esses diferentes significados aí tem a ver com isso que o João falou, que é chamada de análise dimensional. Tá? Esses diferentes significados, eles aparecem quando a gente recupera isso aqui. Quando a gente pensa vamos multiplicar coisas. Quando a gente pensa na natureza daquilo que a gente está multiplicando. Tá beleza? Certo? Então vamos lá. Eu vou escrever de novo resumidamente, porque no PowerPoint está tudo super bonitinho, no meu livro também, tá? No volume 1 tem isso bem explicadinho. Então, na verdade, aqui eu vou pensar na direção contrária do que eu estava pensando antes, tá? Quando eu botei essa construção 1 e a construção 2, eu comecei a falar das construções geométricas e eu falei, essas duas construções geométricas muito diferentes são unificadas por uma única operação aritmética, que é a multiplicação. E essa unificação se dá quando a gente introduz unidade de medida. Quando a gente introduz unidade de medida, aí a gente abstrai dos significados geométricos e tudo vira número. Beleza? Tá? Tranquilo? Agora eu quero fazer a direção contrária a isso. Vamos pensar na operação de multiplicação e tentar identificar diferentes significados quando nós recuperamos a natureza daquilo que está sendo multiplicado. Beleza? Fez sentido isso? Sim. Fazer a volta. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, primeiro significado
Na verdade, 2 só. É aquilo que nós chamamos no livro de um significado interior, tá? Eu não sei se esse nome é bom, mas foi um nome que depois de discutir muito, achamos para botar no livro. A gente vai falar de significado interior e um significado exterior. Na verdade, são mais famílias de significado, mas vamos lá o que eu quero dizer. Então, quando a gente trabalha com multiplicação, a multiplicação pode ter 2 significados, né? Esse que a gente chama de significado interior, os fatores são uma grandeza e um número, beleza? O que eu quero dizer como número aqui? Número é como se fosse o que a gente chama em física, às vezes, um fator adimensional, que não é uma grandeza, ele é simplesmente um fator, pode pensar como se fosse uma homotetia, ele é simplesmente um fator multiplicativo, beleza? Ele não é tipo assim, uma coisa a qual a gente possa atribuir uma unidade de medida, tipo metro, né? Ele não é um comprimento, uma área, ele é simplesmente o quanto eu estou esticando, por exemplo. Nessa construção 1 é esse significado interior, beleza? Tranquilo? Então eu estou dilatando o segmento AB de 3 vezes. Então esse 3 vezes é um número, não é uma grandeza. Tá claro isso? Beleza? E o resultado da multiplicação é uma grandeza de mesma natureza dessa que a gente multiplicou, beleza? Por outro lado, tem um significado exterior, que é o significado de área. Tá legal? Olha só. Então, no caso do que eu estou chamando de significado exterior para a multiplicação, os fatores são 2 grandezas, beleza? Que podem ser de mesma natureza ou não. E o resultado também é uma grandeza, mas de natureza necessariamente diferente daquelas que são dadas, senão seria interior, tá? Então, por isso que a gente chama de interior e exterior. Porque interior é quando tem uma mudança de natureza nas grandezas, beleza? Certo? Então, pensando sobre o caso mais simples, ou a gente multiplica, quando a gente fala, por exemplo, multiplicação, ou você multiplica metro por um número, o resultado é metro, beleza? Então a gente fala 5 metros vezes 3,
Então a gente está pegando um segmento de 5 metros e o resultado é o quê? Um segmento de 15 metros. Beleza? Ou a gente fala 5 metros vezes 3 metros. O resultado é o quê? 15 metros quadrados. Então não existe, ou você multiplica metro por número e o resultado é metro, ou você multiplica metro por metro e o resultado é metro quadrado. Geometricamente, não existe a gente multiplicar metro por metro na metro. Beleza? Tá? Então, para preservar a natureza daquilo que está sendo multiplicado, tranquilo? E a gente fica no que a gente chama de interior, a gente tem que multiplicar uma grandeza por um fator. Tranquilo? Essa é a ideia do produto escalar, né? É, isso. Exatamente. E esse daqui é o interno, né? O exterior é o interno. Também. Tem. Mas isso não é esse que chamam de produto interno? Eu sempre me enrolo, não é o de dois? Produto interno explica um vetor por outro. Vetor por vetor e não um número. Mas esse aqui seria o produto por escalar. Exato. Esses nomes eu acho terríveis. Isso. Por escalar. Beleza, pessoal? Isso que a Michelle falou. Então, quando a gente pensa em álgebra vetorial, a gente tem um produto por escalar, a gente não multiplica um vetor por outro vetor. Quando a gente multiplica um vetor por outro vetor, dá outra coisa, certo? Que é a ideia do produto interno, que a gente multiplica um vetor por um vetor e dá um número. Ou o produto vetorial, no R3 no caso, que a gente multiplica um vetor por um vetor e dá outro vetor. Então, isso seria uma ideia de multiplicação exterior. Beleza? Mas e esse que dá o número, no final dá com a ideia de área mesmo. É a área do paralelogramo. O produto interno, o número que ele dá representa a área do paralelogramo, não é? Aquela história até que a gente usa no jacobiano e tudo mais. Sim. Paralelogramo, produto vetorial. Produto escalar é a ideia de projeção. Né? De projeção, isso. A projeção de uma coisa sobre a outra. Exato. É o escalar que a gente usa então no jacobiano. Ou o escalar não, esse vetorial. Vetorial, que isso, porque o produto vetorial tem a ver com determinante, né? Que é uma medida de área, volume. Beleza, pessoal? A gente poderia falar horas sobre isso aí, porque esses produtos, eles também têm esses... Por que a gente chama em álgebra linear, né? Por que a gente chama produto vetorial ou produtos internos de produto não soma? Porque ele tem uma natureza de produto, embora seja outra operação. Beleza? Certo? Mas eu acho que a compreensão dessas coisas aqui, inclusive, ela faz muita falta quando a gente vai estudar álgebra linear, seja na engenharia, na licenciatura, no que for. A gente trabalha com determinantes, e antes trabalhava com determinantes desde a educação básica, era um negócio que me irritava profundamente, sem ter a menor ideia do que significa um determinante. Isso. Exatamente isso. Isso aí. Eu falo disso até hoje. Não, eu só descobri que não podia usar aquela regrinha assim quando eu já estava, sei lá, no terceiro período de faculdade. Aí eu digo, não pode. Se for maior do que ordem 3, né? Ordem 4, não pode, não? Pois é. Então, vamos lá. Esse produto interior aqui, levando para esse contexto de álgebra linear, ele seria um produto por escalar, que justamente é a ideia de dilatação, tá? Que é você multiplica um vetor por um número e o resultado é um vetor que está na mesma direção daquele. Então isso é uma ideia interior do produto. Beleza? O produto escalar, o produto vetorial, então você transforma em outra coisa. Então você muda a natureza. Então essa é uma ideia exterior do produto. Agora, como está vendo, por que a gente não chama de soma? Porque a soma, é claro que ele está falando de operações com outros objetos, vetores e não números. Mas por que a gente escolhe, quando a gente trabalha com matriz, com vetor, por que a gente escolhe chamar algo de soma e algo de produto, né? Assim, a soma, a adição, quando a gente fala em números, repara só, ela é sempre uma operação interior e o produto não. Então o produto é a soma e a subtração, beleza? Certo? Porque sempre você soma e subtrai coisas de mesma natureza e o resultado é uma coisa também daquela mesma natureza. Tranquilo? Certo? Vocês podem falar o seguinte,
A gente pode somar banana com maçã? Pode. Mas no caso, ao somar banana com maçã, ele está colocando tudo numa mesma categoria. Qual é o resultado de somar 3 bananas com 5 maçãs? 8 frutas. Frutas. Beleza? Então a gente está, na verdade, ampliando, colocando. Então a gente está tudo pensando. Está botando o denominador comum, né? Está botando o denominador comum. Né? Isso. Mas a gente está buscando uma natureza comum, né? Aqui não, a gente muda de natureza mesmo, né? Assim. Então a multiplicação, quando a gente pensa nos fatores da multiplicação, eles têm papéis diferentes. Ou a gente pensa num deles como um fator multiplicativo e a gente tem uma operação interior, e eu estou usando a palavra interior para dizer no sentido que o resultado não muda de natureza, ou a gente tem uma operação exterior. Na soma não, é sempre interior. Beleza? A soma nunca muda de natureza. Nunca soma uma coisa com uma coisa e o resultado é uma outra coisa, de outra natureza. Beleza, pessoal? A soma vetorial também é assim. Eu somo vetor com vetor, o resultado é um vetor. Beleza? E quando a gente falar, vai ser só na aula que vem, quando a gente vai falar da interpretação de soma, quando a gente coloca números negativos, vocês vão ver que a ideia de soma vetorial é basicamente a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Porque o que é somar? É 5 com menos 3. Eu posso pensar no 5 como um vetor apontando para a direita e o menos 3 um vetor apontando para a esquerda. Beleza? É a mesma interpretação também de soma de números complexos, que é a mesma soma de vetores no R2. Beleza? Então a soma tem sempre esse caráter interior e o produto não. Fez sentido? Sim? Isso não é muito trabalhado na educação básica. Eu estou dando muita filosofia aqui, muita ideia desse debate, e a gente um pouco filosófico. É legal ter um professor de filosofia aqui. Seria legal, né? Bom, e aí só fazer um parênteses determinante. Quem sabe o que é determinante aqui? Além de fazer aquela conta, né? Que eu tenho aquele negócio que chama. Como é que chama aquele método? Método Sarri. Eu nem sei esses nomes. Saiu da regulação. E não sabe se vamos lá. Você que pega o coeficiente da situação de lá, sabe? Tá tudo certo. Enfim, tem horror nessas coisas. Mas o determinante é uma área, um volume, ou assim por diante, beleza? Então, o que é o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente pode pensar assim, tá? Se a gente pensa nas colunas dessa matriz como vetores no R2, o determinante é a área do paralelogramo que esses vetores formam. Beleza? Por isso, se esse determinante é 0, quer dizer o quê? Que esses vetores são colineares. Então as linhas ou as colunas da matriz são múltiplas uma da outra. Isso que faz o determinante ser 0. Beleza? Se a gente pensar na interpretação dessa matriz como uma transformação linear, então o determinante é o quanto essa matriz deforma áreas. Se expande, beleza? se contrai, né? Se expande, se contrai e por que se taxa? contrai. Então, o determinante dessa matriz é o seguinte: a matriz como transformação linear, você pensa que ela vai transformar o quadradinho 0, 1, 1, 0, beleza? Esse quadradinho aqui, quando a gente aplica a transformação linear, a gente vai transformar isso num paralelogramo, certo? O determinante da matriz é a área desse paralelogramo. Então, o quanto ela contrai ou expande áreas. No R3 é a mesma coisa com volume. Tranquilo? Então, se uma matriz 3x3 tem determinante 0, é porque os vetores coluna são linearmente dependentes. Uma combinação linear dos outros. Beleza? E aí, calma aí, só para terminar. E aí, por isso, que quando a gente faz aquela coisa de mudança de área e integração... Mudança de variável. Mudança de variável. Mudança de variável, né? Desculpa. Mudança de variável. Lembra disso que tem um determinante jacobiano?
que é o determinante da matriz transformação linear, é porque esse determinante é exatamente uma compensação de área. A gente tem que, é como se a gente tivesse que multiplicar um fator para compensar aquilo que essa mudança de variáveis deforma nas áreas ou volumes, enfim, do que está sendo mudado. Aí tem negócio de coordenadas cilíndricas, lembra disso? Coordenadas polares, esféricas. Então, esse determinante é isso. Para entender o determinante jacobiano, que é dado em cálculo 3 como uma fórmula, o que a gente precisaria entender? Precisaria entender o determinante como medida de área e volume, precisaria entender também a derivada como transformação linear, que é uma coisa que a gente vai falar em análise 2. A derivada, na verdade, é uma transformação linear. Certo, Michele? Não, é que a gente, eu só ia comentar que a gente trabalha lá quando eu trabalhava com álgebra linear na licenciatura lá, a gente fazia experimentos de deformação de minions. A gente tinha os minions e a gente deformava com transformações lineares. E é muito legal, porque você vê tudo que o Gru faz com os minions são bons de deformar. E aí a gente... E era super engraçado. A gente usava o GeoGebra. E aí estudava os determinantes e tudo. E outra coisa legal, né? Que você não mencionou, mas certamente está implícito, é que ainda tem a questão, além de variar a área, de você inverter, desorientar eles com o sinal do determinante, né? E era muito legal. Nossa, tem essa com a ideia de orientação, que na entrega é aquilo que chamam daquela regra do... Como é que é? Faz assim. Da mão direita. Que é a ordem que você considera os vetores da base, né? Então, essa ideia de orientação, como eu falei, a gente vai falar dela na aula que vem, tá? Porque ela tem a ver com cultura negativa, na aula que vem, que é quinta agora. Beleza? Acabou? Era só isso. Beleza, pessoal? Você veio falar? Eu ia mais. A ideia se perdeu. Tenta recuperar aí. Na realidade, eu ia perguntar sobre. Tinha falado de determinante na R3 ser zero. Determinante na R3. Então, o determinante é o seguinte: você pensa na matriz 3x3, cada coluna um vetor na R3. Beleza? Se você pensar nesses 3 vetores na R3, eles formam um paralelepípedo. Beleza, pessoal? Assim, 3 vetores na R3. O paralelepípedo não precisa ser reto retângulo, tá? O paralelepípedo pode ser oblíquo. Não é paralelepípedo assim, de calçamento da rua, não. É paralelepípedo que é um sólido com faces opostas paralelas. Então ele pode ser inclinado, assim. Beleza? Então, o determinante, aliás, o módulo do determinante, como o Michele falou, porque o sinal é a orientação, tá? Mas o módulo determinante é o volume desse paralelepípedo, beleza? Se esse determinante é zero, beleza? Significa que esse paralelepípedo se degenerou ou num paralelogramo ou num segmento mesmo. Então, esses vetores são linearmente dependentes, quer dizer que eles não são assim, ó, eles são coplanares ou mesmo colineares. Entendeu? Essa é a interpretação determinante 3x3 ser zero. Beleza? Todo mundo sabe quando é linearmente dependente, quando uma combinação linear dos outros. Geometricamente, linearmente dependente quando eles são assim. Quando eles formam uma base para R3. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Álgebra linear é super legal, né? Eu trabalho toda a álgebra linear baseada em combinação linear, só com essa ideia. E aí você fala dos sistemas, dos produtos de matriz, tem sentido, porque para mim parecia que era uma regra arbitrária quando me falaram na escola, né? Exatamente. A outra coisa que eu gosto de trabalhar também é o produto de matrizes, né? Quem aqui já se perguntou por que a gente define soma de matriz somando coordenada a coordenada? E produto, por que o produto da matriz também não é o produto do A11 pelo B11 e assim, entendeu a pergunta? Essa semana eu não vi isso. Eu tive uma experiência na graduação que foi tipo assim, acho que foi no segundo período, assim, foi o
primeiro ano assim, que eu tive um baque assim, na graduação, que foi assim, uma aula fora do normal de boa. Foi um professor de álgebra linear 2, não vou lembrar o nome dele, mas ele explicando a demonstração daquele teorema de que todo sistema linear ou ele tem infinitas soluções, ou tem zero soluções, ou tem uma solução só. E ele fez isso mostrando basicamente o porquê que a gente precisa definir a multiplicação matricial daquela forma. Cara, isso marcou de uma forma que eu lembro isso até hoje. Assim, para mim foi muito mais. Exatamente, cara, isso aqui é uma coisa que é tão arbitrária, né? Agora você entende que ele usa aquilo para fazer demonstração, o objetivo é demonstrar aquilo. Você tinha que lembrar do nome desse professor. Eu posso ler no meu boletim. Depois você me fala. E quando é uma coisa boa, é bom lembrar, né? Mas, bom, no caso aí, eu acho que ele está falando de produto matriz por vetor, né? Isso, de uma matriz pelo vetor, né, que é as variáveis. Porque quando a gente está resolvendo um sistema linear, a gente está, como se estivesse resolvendo uma equação AX igual a zero. Isso. Só que esse A é uma matriz e esse X é um vetor. Beleza? E aí, essa solução depende de quem é essa matriz, basicamente. Né? E de quem é esse vetor também. O AX igual a B, né, na verdade. Só que esse A é uma matriz, o X é um vetor e o B é um vetor também. Beleza? Mas a interpretação de por que o produto de duas matrizes é daquela maneira que você multiplica a linha de uma pela fórmula da outra. Porque a interpretação de produtos de matrizes é uma composição de funções. Cada matriz é entendida como representando uma transformação linear. E quando você faz o produto dessas matrizes, você está considerando a transformação linear que é a composta daquelas. Beleza? Por isso que o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra. Porque o número de colunas e o número de linhas é a dimensão do domínio e a dimensão do contradomínio. Então, para você poder compor, o contradomínio de uma tem que ser o mesmo domínio da outra. Então, por isso que você define assim. Beleza? Por isso que a regra da Hã? Por isso que a regra da cadeia também mais de uma regra. Sim, pronto. Por isso que tem a regra da cadeia de derivadas. Enfim, várias coisas na graduação a gente aprende desconectadas, né? Você vai fazer aquele processinho. Isso, é isso. Eu trabalho a multiplicação de matrizes da perspectiva de combinação linear pensando em problemas práticos de ração, com essa mesma ideia, né, de vetor, multiplicar primeiro vetor por matriz como combinação das colunas, dos ingredientes, então você vai combinar para fazer uma ração e depois você tem diversas possíveis formulações para a ração. Então você tem uma matriz que cada coluna te dá uma possível formulação e você quer comparar qual que tem mais cálcio, então você tem problemas práticos assim que você vê que bom, é útil definir assim. E quando a gente faz essa discussão, parece que tipo assim, alguém resolveu definir isso aqui dessa maneira porque, sei lá, porque achou legal. Como eu vim da matemática aplicada, que a minha graduação foi em aplicada, muita pesquisa operacional, muita otimização, para mim, essa era a interpretação que dava sentido. Né? Só em física, né? Eu defenderia. Mas em física é muito básica, mas você só usar a regra para o holograma e só que usar o operacional. Operacional. Não, é mais na parte de desenho mesmo. Você não faz alguma coisa. Vai ser tão rico. Exatamente. Tudo isso que a gente está falando. E matriz no ensino médio também nem estão dando mais, não. Mas de fato, do jeito. Mas do jeito que é dado, eu acho melhor não dar. Também acho. Também acho. Fala as características da matriz. Se é para dar matriz, é para dar fazendo essas discussões. Se é para dar assim, fórmulas determinantes, é melhor não ter do que ter. Porque eu acho que é uma maneira de transformar. Essa maneira que é dada a matriz é uma maneira de apresentar a matemática como mágica, né? Então é ruim, não só para aquele conteúdo, mas para a própria relação que o aluno vai, a visão que o aluno vai ter sobre o que é matemática, né? Nem mágica, né? Porque mágica supõe que no final tem alguma coisa que vai te surpreender positivamente. Matriz é isso. Exatamente.
Mas então, voltando para isso aqui, vendo como é, eu acho essa discussão aqui muito legal porque ela nos leva para vários lugares. Beleza? Tá? E agora, continuando com essa discussão aqui, a gente destaca esses dois significados de multiplicação. Agora o que eu quero pensar são os significados de divisão associados a esse. Beleza? Tranquilo? E quando a gente pensa no significado de divisão, esse significado interior da multiplicação, ele se bifurca em dois. Beleza? Por quê? Repara só. Quando eu tenho a multiplicação, eu vou multiplicar uma grandeza por um número e o resultado é uma grandeza. Beleza? Tranquilo? Agora, quando eu vou fazer, vamos dizer assim, o inverso disso, quando eu vou dividir, eu tenho duas opções. Tá? Ou eu divido a grandeza por um número e o resultado é a grandeza, isso eu chamo de significado de repartição, ou eu divido a grandeza pela outra grandeza e o resultado é um número. Isso eu chamo de significado de medida, tá? Então deixa eu escrever isso. Olha só, então, como eu estava dizendo, aquele significado interior de multiplicação, ele se desdobra em dois significados para divisão, tá? Porque na multiplicação, o significado interior, eu vou multiplicar uma grandeza por um número, o resultado é uma grandeza de mesma natureza. Então, ou eu divido essa grandeza pelo número, o resultado é uma grandeza. Então aqui eu tenho 15 metros dividido por 3, certo? E o resultado é o quê? 5 metros. Tá legal? E aqui o significado de medida. Por que eu chamo de significado de medida? Porque aqui eu vou dividir, por exemplo, 15 metros por 5 metros. E o resultado é o quê? É 3. Mas é 3 só, não é 3 metros. Tá beleza? Certo? E o que esse número 3 representa? Ele representa quantas vezes 5 metros cabem em 15 metros. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo?
Tá? Então, por isso que eu chamo de significado de medida. Porque esse 3 é como se fosse a medida de 5 metros, de 15 metros, se 5 metros fosse usado como unidade, tá beleza? Certo? Se eu usar um segmento de 5 metros para medir um segmento de 15 metros, o resultado da medida será 3. Tá legal? Beleza? Ou outro exemplo mais assim familiar da educação básica. Se eu tenho um saco com 30 balas para dividir entre 5 crianças, quantas balas cada criança vai receber? Beleza? Esse é o significado de repartição. Mas eu posso perguntar assim: eu tenho um saco com 30 balas e quero dividir entre saquinhos de 6 balas em cada saquinho. Quantas crianças eu posso contemplar com esses saquinhos? Quando eu falo isso, eu estou no significado de medida. Porque é como se eu estivesse usando o saco de 6 balas para medir o saco de 30 balas. Tá legal? Quantas vezes 6 balas cabem em 30 balas? Beleza? E é engraçado que pra gente, o fato de ser o mesmo resultado é como se fosse assim, natural e evidente. Isso. Só que não é, né? Só que não é. Só que não é, e para o aluno que está aprendendo não é. Não é mesmo. Tá? Isso que é importante. Para a gente é porque a gente já abstraiu, a gente já naturalizou, então a gente tem que desnaturalizar, tá? Então, olha só, aí pensando nisso, qual desses dois significados vocês acham que é mais associado à divisão na educação básica? Eu acho que é a repartição. Medida a gente quase nunca fala por ela, não é? Podem me desmentir, principalmente do Chega infração. Não, acho que. Quando chega infração, então. Aí quando chega infração você não relaciona com isso. Na verdade, você não só nem tem significado, né? Você está só de maneira operacional. Exatamente. Primeiro investe no universo segundo acabou. O que significa isso, né? Exatamente, isso aí. Né? Beleza, pessoal? Então, e o próprio algoritmo da divisão, isso é uma das razões pelas quais é difícil muitas vezes de entender. Porque para você entender bem, você tem que trabalhar com essa outra possibilidade do quantas vezes cabe, né? Que é a da medida. Exatamente. Então, por que, por exemplo, que 1/2 dividido por 1/8, quanto dá 1/2 dividido por 1/8? Não é pegadinha, não. Dá 4. Por que dá 4? Porque 1/8 cabe 4 vezes dentro de 1/2. Então é isso, a gente dá lá a fórmula, divisão por evasão e inverte o outro, mas de onde vem isso? Beleza? A gente poderia até fazer essa conta, só que não vai dar tempo, assim, é um exercício de desapego. Porque aí 1/2 dividido por 1/8, né, que foi isso que eu falei, é fácil, porque o resultado dá um número inteiro, porque 1/8 cabe o número inteiro de vezes dentro de 1/2, mas o legal é quando não dá um número inteiro, aí você tem que buscar só unidades comuns. Isso. Quantas vezes 1/2 cabe em 1/3? Aí você tem que escrever ambos como sextos. E aí você chega direitinho na fórmula, que é 1 vezes o inverso do outro. No meu livro não tem isso feito. Vai ter. No próximo. Tem lá um que é o rascunho lá, de números racionais, acho que tem isso. Eu tenho um vídeo disso que eu uso com meus alunos, que eu gravei para os meus alunos do CEDERJ. Não tenho em livro, mas se quiserem posso compartilhar os vídeos. Ótimo. Beleza, pessoal? Fez sentido isso. Todo mundo concorda que esse aqui é muito mais falado do que o outro. Isso tem várias implicações. Primeiro que isso constrói nos alunos uma visão limitada de divisão. E depois, quando você chega à divisão de frações, é isso, né? Assim, na multiplicação da divisão de frações. Fica tudo meio simplesmente as fórmulas jogadas. E para falar de multiplicação e divisão de frações, a gente precisa desses significados. Beleza? Certo? Bom, aí ainda tem o terceiro, tá? Que é o significado exterior da divisão, tá? Que é quando você tem duas grandezas e aqui é importante
de naturezas diferentes, beleza? Tranquilo? E o resultado é uma grandeza. Essa outra grandeza pode ou não ser da mesma natureza das duas, beleza? Tranquilo? Então, o que é esse significado? Quando você divide duas grandezas de naturezas diferentes. Tipicamente é a ideia de velocidade. Tá legal? Que também é uma divisão, mas é uma divisão que não é interior, porque eu divido distância por tempo e o resultado é outra grandeza. Tá legal? Ou eu divido área por comprimento e o resultado também é um comprimento. Tá beleza? Certo? Então ali o resultado é uma grandeza diferente dessas duas, no caso. Não necessariamente. Porque nesse exemplo o resultado é uma grandeza que pode ou não. Aqui, o que é importante é que no significado exterior, as duas grandezas que eu divido são de natureza diferente entre si. E aqui, as duas grandezas que eu divido são da mesma natureza, no significado de medida. Beleza? Tranquilo? Tá? Porque se eu divido metro por metro, o resultado é um número. Concorda? Agora, se eu divido metro quadrado por metro, o resultado é metro. Ou se eu divido metro por segundo, o resultado é metro por segundo, que é outra unidade. Entendeu? Beleza? Então, o resultado pode ou não ser. Tá? Tranquilo? Acho que também, pensando nisso, também é importante entender que esses dois significados aqui, eles estão associados a uma ideia, de alguma forma, de comparação. Tá legal? Beleza? Porque quando eu divido 15 metros por 5 metros, eu estou comparando 5 metros com 15 metros, concorda? De alguma forma eu estou falando quantas vezes 15 metros é maior que 5 metros. Agora, quando eu falo 15 metros por segundo, eu não estou comparando tempo com distância, porque eu não posso comparar grandezas que são de natureza diferente. Não faz sentido comparar. Não tem comparação entre distância e tempo. Tá? Então aqui é um significado que eu posso pensar nele como uma ideia de variação. Tá? Variação, eu quero dizer o seguinte: essa ideia de divisão, eu estou pensando em como uma grandeza varia em relação à variação de outra grandeza, em relação a outra, exatamente. Beleza? Quando você vai pensar em fração, tem que ter a ver com taxa. Então. Tem a ver com taxa, exatamente, a ideia de taxa. Tá? Outro exemplo disso é a ideia de velocidade, quando eu divido volume e área, quando eu divido volume para uma área, o resultado é um comprimento, ou volume para um comprimento, o resultado é uma área. Beleza? Ou densidade também é um exemplo disso, beleza? Tranquilo? Densidade é uma grandeza que tem a ver o quê? Como a massa, como a massa varia em relação ao volume. Beleza? O que eu quero dizer? Como é que a massa varia em relação ao volume? Se você tem muita massa num certo volume, você tem uma densidade maior se eu tiver menos massa no mesmo volume. Beleza? Então repara que ao falar isso, para obter uma nova grandeza que eu chamo de densidade, eu não estou comparando massa com volume, mas eu estou expressando de alguma forma como a massa varia em relação ao volume. Fez sentido isso, João? Uma interpretação que eu pensei também, que acho que está amarrada com a questão da multiplicação, seria como uma proporção. Porque eu pensei, por exemplo, na força. A força é massa vezes aceleração. Isso. E aí, para você explicar isso para um aluno, que aquela unidade ela é um produto de duas unidades, não tem essa explicação
intuitiva de que a cada 10 metros, a cada segundo que eu ando, são 10 metros que eu percorro. Não tem essa explicação, né? Então você precisa de outros artifícios, né? Para explicar por que aquela unidade é medida em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aí, no caso da multiplicação, eu consegui entender como uma proporção inversa, né? Então que eles são inversamente proporcionais um ao outro. Isso tem a ver com a ideia quando você fala essa F igual a ME, que é lei de Newton, algum número, né? Qual é? Por isso que isso é lei da inércia. Por que é lei da inércia? Porque a massa é a propriedade de um corpo resistir à ação de uma força. Né? Quanto maior a massa, ele vai acelerar menos em relação à ação de uma mesma força. Né? É isso. Então é a ideia de proporção inversa. Né? A gente não vê muito isso na matemática, na escola, mas na física ele faz bastante. Isso. Eu tive alguns professores de física no ensino médio e teve alguns que falavam sobre as unidades de medida e que justamente, se você não quer confundir, você olha a unidade de medida. Exatamente, sim, que é o que ele falou de análise dimensional. Exatamente, mas eu defendo que isso aí deve ser trazido para dentro da matemática. Por quê? Porque isso é uma maneira de evitar que as coisas fiquem totalmente procedimentais, que a gente saia fazendo a conta, né? Porque isso tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, né? Assim, a gente tem uma notação, a gente tem uma matemática simbólica, né, que os gregos não usavam. Essa matemática simbólica, ela traz uma praticidade para fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ela nos ajuda a esquecer o significado das coisas. Então isso aqui que eu estou falando é uma defesa de recuperar esse significado. E eu estou defendendo isso porque eu acho que isso tem um papel importante para a aprendizagem de várias coisas de educação básica, tanto de geometria, como eu já falei, como das próprias operações. Né? Então o aluno está fazendo conta, mas o que quer dizer aquela conta? E a gente está só a conta, a gente está só o procedimento, só o algoritmo. Beleza? E aí essas ideias ficam só na física, aí também a matemática fica desconectada da física. Beleza? Então, o que eu estou defendendo é trazer essas ideias para dentro da matemática. Quem mais? Fala aí. Não, eu contei uma experiência que eu tive. Estava dando aula de geometria espacial. Aí eu coloquei um exercício no quadro e pedi para todo mundo fazer. Era um exercício que ele dava as dimensões da. Era um paralelepípedo, ele dava as dimensões da base e pedia e ele dava o volume também. E ele queria saber a altura. Aí o aluno ele foi meio que mais ou menos essa ideia das unidades de medida, só que seria do produto. Ele pega uma das unidades da base, em metros, e o volume está em litros, ele multiplica e fala que é ml, no volume. A unidade de comprimento está em metros aí. E a unidade de volume estava em ml, litros. Aí ele achou uma nova. Tá. Aí eu fiquei meio sinceramente falando, até porque eu estava pedindo uma altura. Aí foi justamente o que fiz. Isso foi aqui, não? Não. Então, acho que isso é um exemplo de uma misturada total. Ele falou que foi justamente o professor de física. Ele falou, não, o professor de física fala que quando a gente multiplica aqui, a gente vai multiplicar a unidade em litros. Mas é porque a ml é mililitros, não é metros e metros. Então, mas se a gente falasse mais sobre o significado dele lá, é igual aquele negócio de cancelar seno com cosseno, né? Ele cancela o S e isso, né? Assim, as letras não têm nenhum significado. Então, eu acho que quando a gente fica muito dentro dessa operação, desse pensamento só algébrico, a gente se perde dessas coisas. São importantes para várias coisas, então é disso que eu estou falando. Bom, uma outra, quem mais quer falar alguma coisa? Eu fiquei pensando aqui agora, né? Exatamente essa descontextualização total da matemática e pensando não naquela contextualização a nossa descontextualização, inclusive,
está associada também a essa contextualização das 70 melancias, né? Como pode qualquer coisa, tipo, se as aulas de português fossem como as de matemática, você ter exemplos assim, João saiu para comprar bananas na NASA e voltou, sei lá, com um navio. Faz análise gramatical dessa frase, não precisa ter significado nenhum, né? Exatamente, isso aí. E a gente trabalha em matemática com frases tipo essa, né? Tipo essa, né? Então, acho que isso tudo ajuda a pensar sobre isso. Exatamente. O que a gente está fazendo? A gente fica dando coisas, faz essa conta aí. Que conta é essa? Né? A gente só dá um procedimento. Né? Quem mais vai falar sobre isso? Está fazendo sentido essas ideias? Bom, uma outra coisa importante que a gente não vai falar nesse momento, mas que isso aí eu sempre defendo que esses significados eles nos ajudam muito a entender cálculo. E sobre isso a gente vai falar muito em análise 2, tá? Porque o que o teorema fundamental do cálculo realmente diz, né? E quando a gente fala o teorema fundamental do cálculo, a gente pensa assim, meio que como se a integral fosse inversa derivada, né? Então é uma forma muito imprecisa de falar sobre o teorema fundamental do cálculo. Mas, como é que uma coisa pode ter a ver com a outra se integral é área e derivada é tangente? Alguém já teve esse estranhamento? Assim? Por que integral... O que tem a ver integral com derivada se integral é área e derivada é tangente? Né? Assim. Então eu acho que para dar sentido ao teorema fundamental do cálculo, a gente precisa pensar que nem derivada é tangente, nem integral é área, tá? Derivada é variação, integral é acumulação. Tangente e área são simplesmente representações geométricas para isso. Mas o significado é variação e acumulação. Tá? E para entender a relação entre esses significados, a gente precisa recuperar esses significados para as operações. Beleza? Por exemplo, dá um exemplo aqui assim. Se a gente tem uma função constante, a integral dessa função é o produto. Beleza? Certo? É o produto do valor dessa função pelo tamanho do segmento. Concorda? Que é a área do retângulo. Mas o que é a integral de quando a função não é constante? É quando eu vou acumulando o valor da função ao longo desse segmento. Só que como eu não tenho mais uma coisa constante, o que eu estou acumulando é a variação instantânea dessa função. Beleza? Que é a derivada. Então é isso que integral tem a ver com derivada. Beleza? E por isso que é a integral de f de x dx. Eu estou acumulando os valores da função ao longo da variação da variável. Da variável, parece redundante, mas é assim mesmo. A variação da variável é independente, no caso. Beleza, pessoal? Então tem tudo a ver com aquilo ali. Certo? Né? E a gente dá, de novo, cálculo de uma maneira puramente procedimental. Certo? Michele, quer falar? Fez sentido isso? Tá. E a gente vai falar muito sobre isso em análise 2 se tiver, tá? Então, quem mais quer falar alguma coisa? Dá vontade de no ensino médio, primeira série, tipo assim, parar tudo e falar sobre essas coisas. É claro que não dessa forma, mas de uma forma mais adequada para eles, porque a gente vê, observa uma falta de clareza com relação a essas coisas. O que significam ações, frações, produtos, frações, matriz, não frações. Exatamente. E, enfim, sobre até mesmo como a gente trabalha essa sutileza, o que é medida, o que é repartição, enfim, o que é uma unidade importante. Né? Se quando você define a unidade de um jeito aqui, você pode definir de outro jeito. Isso a gente não vai fazer isso por questão de tempo, mas a gente poderia ficar falando sobre essas coisas muito tempo aqui, tá? Por exemplo, como a partir desses significados
simplificados para as operações, a gente chega naquelas fórmulas de produto e multiplicação de frações. Beleza? A partir dessas ideias de multiplicação como área, por exemplo, essa é até mais fácil. Mas a ideia de divisão como medida, por exemplo, como é que a gente chega disso naquela fórmula? Né? Assim, são todas coisas que, assim, que é como o Marcelo falou, não é para falar assim na educação básica, mas a gente deveria falar sobre isso na licenciatura, porque isso ajudaria a pensar como a gente fala sobre isso na educação básica. E na educação básica não é falado, é simplesmente são jogadas as fórmulas. Certo? Tá? Só tem uma coisa rapidinho em relação a essa coisa de jogar de fórmula, porque também, tipo assim, eu entendo que é importante a gente falar disso, pensar nisso, para levar isso para a escola. Só que às vezes eu fico pensando também que, assim, esperar isso do professor, cara, no 7º ano, no segundo bimestre você tem que dar conta de números inteiros. No bimestre seguinte você tem que dar contas racionais. A comunidade do matemática no mundo inteiro demora o quê? Quantos milênios para dar conta de números inteiros? Porra, como é que o cara vai dar conta disso em 2 meses, cara? Não dá, não tem como, não tem como. Então, aí eu acho que assim, muito mal. Então, acho que é importante pensar também que o seguinte, a ideia disso não é reproduzir a história da matemática dentro de sala de aula. Né? A história de matemática nos ajuda a pensar em como a gente dá aula, mas não é para reproduzir isso, porque senão é isso que o Danilo falou, não daria tempo. Tá? E uma outra coisa que eu acho que falta na licenciatura, no nosso caso específico da licenciatura em matemática, é discutir essas coisas. Beleza? Tá? Eu acho que discutindo essas coisas na licenciatura, a gente poderia pensar em outras maneiras de falar de frações, por exemplo, na educação básica. Tá legal? Mas uma outra coisa que eu acho que faz falta na licenciatura também é a gente discutir currículo. O que significa currículo? Tá? Porque aí eu acho que a gente poderia pensar que eu acho assim, não precisa ter, a gente pode ter menos coisa na educação básica e falar com mais, vamos dizer assim, tranquilidade sobre essas coisas, beleza? Porque a gente acha assim, eu acho que a gente aí não só em matemática, tá? Em todas as disciplinas, a gente trabalha como professor na educação básica a partir de uma premissa que é completamente falsa, tá? Que é a seguinte premissa, que se a gente cobrir determinados tópicos, que é isso que o Danilo falou, no 7º ano tem que dar isso. Se a gente cobrir esses tópicos, então a gente vai garantir que os alunos chegarão até o final do ano todos no mesmo estado de conhecimento. A gente mal ou bem trabalha com essa ideia é falsa, certo? Então é mais importante na educação básica a gente ter algumas questões que provocam reflexão do que cobrir um monte de coisa assim linearmente. No fundo é aquela ideia, se eu explicar claramente o suficiente, então eles vão entender. Essa ideia também é falsa, beleza? E a gente trabalha implicitamente, se o aluno está entendendo é porque você repete a mesma coisa, só que mais devagar. É uma concepção de comunicação muito boa, sabe? Essa coisa de que eu vou, sabe, aquela coisinha do emissor, receptor, o carinha fala daquilo. Pô, se fosse assim, não tinha que ter, né? Tá bom. Chegava lá, mas sabe, botava um holograma lá no Jazz. Cara, porra. Porque é uma experiência muito legal, eu gosto muito da coleção do Bigode, quando ele chega no 7º ano, e ele vai falar de números inteiros, no livro do 7º ele só coloca adição e subtração. Uma explicação de divisão desde o 8º. Porque ele fala, cara, não tem que ser tudo de uma vez, cara. Por que entendeu? Sim, porra, não, ele vai multiplicando porque isso é difícil, cara. Que isso, entendeu? Não precisa ter pressa. Outra coisa que eu acho, divisão, multiplicação de fração, eu sou contra esse sistema fundamental 1. Eu acho que assim, você pode ter divisão de fração por um número, 1/6 dividido em 3, ou multiplicação de fração por um número inteiro, mas não divisão de fração. Mas não trabalham, eu acho, mais isso no Fundamental 1. Não sei. A minha filha não, com fração sim, mas divisão de frações não. A minha filha não aprendeu nem somar, ela está indo para o 6º ano. Até ano passado, eu aprendi. É uma boa dúvida para você generalista, porque Onde isso? Onde? você vai enfrentar Quê? operações de frações, sabe?
Qual escola? Na minha escola, por exemplo, Ah, no Pedro II. essa biblioteca da turma de matemática vai dar conta das inspiração, mas as pessoas morrem de medo do quarto e quinto ano por causa disso. Da inspiração. Mas eu acho que para os alunos A compreensão também é muito difícil. eu acho que eles têm que ser no mínimo no quinto ano. Trabalhar fração equivalente e tal, essas coisas, até vai, fração equivalente, trabalhar com medida e tal. Fração equivalente eu acho que não dá nada. Ó, As noções individualização. Então, isso aí, agora, operação, divisão é muito difícil, né? não, E é muito louco, tipo assim, quando os caras dividem, porque, sei lá, você pega um livro, sei lá, no ano, aí vem um conteúdo, tipo assim, sei lá, vou explicar assim, sei lá, teoremas de Pitágoras, eu não tenho um capítulo. Aí tem outro capítulo que é produto notável, como se as coisas tivessem a mesma, entendeu? Mesma estatura, tá entendendo? Porra, notável, assim, notável, eu acho que é uma... até hoje, tipo assim, caralho, tipo assim, É muito surreal, eu acho que foi uma coisa muito abstrata e são várias coisas. Divisão de polinômio. mas Vitor, Divisão do polinômio, ela Esse cara não faz sentido algo como divisão de polinômio. Você vai não, eu acho que, gente, até hoje, Aquele negócio de. Como é que ele compra esse negócio de divisão de polinômio? tem um algoritmo assim, tem um Mas agora você faz assim. Mas olha só. mas gente, Isso eu. Então, pessoal, olha só. Eu acho que isso aí que a gente está falando, no fundo, mostra que a gente basicamente trabalha, se a gente pensar no campo do currículo, de teorias do currículo, é o que se chama lá de teorias tradicionais de currículo, tá? Que depois tem as críticas e as pós-críticas, né? Assim, nas tradicionais é uma concepção de currículo como conteúdo e como conhecimento, que é no sentido assim, de basicamente pensar o currículo como um conjunto de tópicos, que aí vocês estão falando, polinômio, produto notável, o currículo como um conjunto de tópicos e como se o fato da gente passar por aqueles tópicos garantiria alguma coisa, que ninguém vai aprender alguma coisa, entendeu? Beleza? Então a gente tem que pensar em currículo de outra forma. De outra forma, currículo é aquilo que acontece ali. Então, como é que a gente vai pensar no currículo a partir da experiência das pessoas, né? Assim, que experiência a gente provoca? É isso que vai produzir, de alguma forma, vai levar a alguma produção de sentido, né? Do que falar, divisão de polinômios você faz assim, entendeu? Beleza? Então, eu acho que por isso que eu defendo essas coisas aqui. Para uma criança de 13 anos entender a diferença de monômio e polinômio, é uma coisa assim, é como eu estava falando certamente, é o pior. é o pior, disparado. Eu lembro, na minha experiência com monômio, eu adorei, eu adorava fazer, mexer lá e tal, mas assim, era todo mundo, era, sabe? Mas eu tava comendo bola também, cara. Eu ficava lá, gostava, gostava. Todo mundo Vitor, eu compartilhei agora um vídeo sobre divisão de frações que eu fiz para o pessoal do CEDERJ, para os meus alunos lá. Botei lá como mensagem na plataforma. Agora, o próprio livro do 5º ano da minha filha, que é do Lelis e Imenes, não tem nem divisão, eu acho que não tem nem soma de frações. Eu acho que ela não aprendeu a somar frações heterogêneas. Esses dias ela, sei lá o que ela me perguntou, eu perguntei para ela, e aí, quanto é que dá se você quiser somar um quarto com um sexto? Ela ficou um tempão pensando. Aí depois de um tempão veio pra mim e disse assim, mamãe, mas se eu pegar 24? E ela fez direitinho. Mas levou um tempão, sabe? Eles não trabalharam isso na escola. Mas você vê, você bota um problema desses pra criança, ela pensa, mas chega numa conclusão que faz sentido pra ela. Exatamente. Então, de novo, qual é a criança que está produzindo mais sentido? Aquela que responde 1 minuto, mas não sabe o que está respondendo, ou aquela que parou um tempão e deu uma resposta que vem dela mesma? No 5º, tá indo pro 6º. Não, olha o livro do Lelis e do Imenes. Não tem isso, não tem nem soma, eu acho, de frações heterogêneas. Se tiver, agora é no finalzinho do livro, pode ser que tenha. Mas até aqui não teve. Quando foi ano passado, eu vi vídeo no
eles estavam todos atrasados, teoricamente, nas matérias por conta da pandemia aí. E falaram, a professora ano passado, no quarto ano, não conseguiu dar de frações, então a gente vai começar frações todas no quinto ano. Eles veem frações. Frações equivalentes, sim, soma. Vê umas coisas assim, tipo fração imprópria, que a gente até esquece esse nome. Eu falei, filho, o que é fração imprópria? É quando o numerador é maior que o denominador. Eu disse, mas o que significa isso? Ué, que o numerador é maior que o denominador, tipo 10 e 4. Eu falei, mas e o que isso quer dizer? Tem fração, acho que é lista, né? Fração lista, tem um número na frente. Fração imprópria, tem aquela outra de... que é falsa, que não é uma fração de verdade. Como é que é? Aparente, cara. Você faz E eles têm atividade de classificação, um negócio doido. Não, acho que Gente, uma fração, cara. Uma fração tem o numerador, esse negócio de ficar dando nome, as coisas, ponto notável é isso. Ponto notável é a propriedade distributiva. Eles são notáveis. Fração própria. O que muda a cabeça disso? Uma pessoa saber que a fração de ter um denominador maior. Então, dar excesso de nome às coisas é uma maneira de dar como se fosse mais complicado do que é. Né? Então é uma estratégia assim, de apresentar a matemática como uma coisa. Quem tinha que dar nome eram eles, né? A gente não do que importa. E aí você falou, E uma coisa que eu vejo, exatamente essa questão de a gente sempre vem nessa forma muito operacional e que depois de um tempo o raciocínio deles fica operacional também. Por exemplo, entrega para ele 2 frações, fiz isso vocês estão. Como é que eu somaria com 1/3 do quarto? Primeira coisa que eles fazem, 1 mais 1, 3 mais 4. Eles não pensam para falar isso. Eles só olham para 2 números, veem que tem uma soma para fazer. Eles fazem a soma, independentemente do significado dele. E a gente discutiu o que significa 1/3, o que significa 1/4. Mas não para pensar nisso na hora de responder. Eles só fizeram, porque eles estão acostumados a só fazer. Eles não se interessam pelo Você percebe isso no operacional quando você vai dar análise combinatória. Que análise combinatória, toda dificuldade que ele prepara. Então, assim, eles saem, eles pegam um, eles saem colocando ali, eles meio que chutam. Se é ação, se é operação, se tem operação. Eles chutam, colocam e é isso. E nesse papo eu acho que entra o lance dos afetos um pouco. Porque a coisa que você começa a perceber é que, pelo menos eu percebo muito isso nas aulas, é que eles ficam muito confortáveis com o exercício. Tipo assim, professor, passa exercício. E, quando eu digo passar exercício, é assim, aquela lista. O 6º ano é tarado por expressão numérica. Eles querem. Mas é legal, né? Porque, entendeu? Eu pego o seu nome, entendeu? Então o procedimento para eles é confortável, não tem que ficar no meio do procedimento. Porque é isso, assim, qualquer coisa que você tirar, eles. E se você fala, pô, hoje a gente só vai fazer exercício, eles vão ficar tudo animados, eles ficam, prestam mais atenção. Se você fala, não, ó, hoje eu vou dar uma matéria não. Eles, pô, um tá mexendo no telefone, outro tá no TikTok, o outro tá, dormindo. Isso é muito triste, outro olhando pra parede. Tá querendo fazer exercício, eu não quero nunca mais. Teve uma situação que aconteceu, não sei se já contei aqui, mas uma situação que aconteceu que eu levei os alunos do 6º ano para a sala de leitura, que tem mais mesas redondas, assim, porque todo mundo fazer nas mesas redondas. Eu entreguei material, uma caixa de material para cada um deles. E aí comecei a falar sobre frações, comecei a pedir para eles montarem as frações. Aí a gente fez atividade super legal, tal, e deu pra caramba, e chegou, cara, faltava, sei lá, 10 minutos para acabar a aula. A Laura, a aluna é mais alta, você não levanta a mão assim. Professor, e quando que a gente vai ter aula? Deu uma raiva, mas olha esse cara, uma criança, calma. Mas assim, pra ela, a aula tá dentro da sala de aula, copiando, fazendo exercício. E aí eu fiz uma aula diferente, ela achou que eu tava brincando lá, mas que eu tava dando aula. Cara, se chegar assim pra mim foi a mais você vai colocar depois de tempo, ele tem que dar aula. Sim, Semana exatamente. passada eu falei pro meu nono ano, gente, vamos fazer uma roda, a gente vai conversar sobre a matéria nova que a gente vai começar, que era funções. Aí o menino, eu não falei, eu falei assim, gente, vamos fazer uma roda. Eu não falei a parte que a gente vai conversar, eu falei isso depois. Nesse meio tempo o menino saiu, fez uma cara feia assim, aí eu, Neto, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele, tudo bem, professor. É que eu não quero jogar. A gente não vai jogar não, garoto. A gente vai ter aula, vamos embora pro circo. O outro depois conversando, Rafael, presta atenção, o Rafael tá dando aula. Ele, tipo assim, eles estão em formato diferente pra eles. É igual filme, né? Vamos passar um filme.
tipo assim, isso aqui, além de ter a dificuldade da gente ter que ficar correndo atrás dessa formação que a gente não tem, implementar isso, com muitas aspas, é um desafio em si, cara. Porque, tipo assim, o ambiente é totalmente diferente. Pode tirar isso de você também. Porra. Vou dar uma aula sobre isso aqui, aí tô olhando as aulas que você teve, exercício e tal. Aí dá pra fazer isso. É mais fácil tu chegar lá do livro. A gente também tem esse problema, né? Já não disseram que você dá aula de rodinha? Não? Ah, os professores que dão aula de rodinha aí. Eu acho que no meu caso os alunos aqui já meio que esperam isso. Não, sim, os alunos sim, mas fora, assim, né? Os outros colegas, por vezes, né? Não, às vezes os professores dão aula de rodinha. Isso, eu acho que os professores aqui não esperam nem que os alunos falem durante a aula. Né? Assim, a aula aqui é uma aula. Assim, muitas vezes não é. Isso parece que faz isso usando o jogo e mesmo. Já tive professor de ficar parado. Eu também. Eu já tive professor aqui que você não podia perguntar nada, ele dava aula no papel, né? E se perguntasse alguma coisa, acho que ele perdia, saía do. Aí ele falava que não podia perguntar. A aula era só isso. Não quero que pergunte nada, só eu falando isso. E eu falando era ele lendo que copiando ele estava preocupado. É a Suzana Vieira, né? Não tenho paciência com quem está começando, né? É muito louco. E é isso, uma aula não é ler um livro, né? Assim, para ler um livro você fica em casa, assim. Porra, isso. Quando eu saia lá no Catarina pra ter aula na Praia Vermelha, na UF, cara, eu pagava, sei lá, 20 reais de passagem por dia. Então eu chegar lá e o cara escrevia o livro no quadro. Tipo assim, eu nunca fui muito bom em matemática no Brilhante, mas eu fui alfabetizado, cara. Eu aqui em casa, irmão, lendo, né? Não, lendo. Cálculo numérico. Pior que ele passava de diferença. Passava. Não, mas olha só. Então, essa é a história de como eu fiz um semestre na graduação, porque ele passava a lista e não cobrava presença. Um belo dia, a galera com esse negócio, não vou manter esse meu nome. Ele pegou a lista, tinha 40 nomes e 6 pessoas na sala. Aí fudeu, aí reprovou geral por falta e eu inocentemente também fui reprovado. O mais inocente aí, que era todo o sistema, aí reprovei de novo. Aí fiz de novo, faz parte. Pois é, foda. Peraí, ele não disse cobrar presença? Não, ele não cobrava presença. Só que ele fazia a lista, mas ele não cobrava. Só que a galera, ainda assim a galera fica nessa sacanagem, pô, não tô aí não, vai botar meu nome. Eu não fazia, faltava mesmo. E aí, um dia ele pegou a lista, tinha 40 nomes e tinha 6 pessoas na sala. Ele ficou puto e resolveu cobrar a presença dali em diante. Retroativamente, entendeu? Aí, retroativamente, eu tava no vermelho e cobrei. Como é que ele sabe? Pô, parceiro, eu queria, sei lá, ele foi pegando, ele deve ter guardado a lista, foi vendo atrás e. Aí nessa eu voltei, mano. Fiz de novo. Falar isso, alguém não assinou a lista hoje. Só pra conferir. Esse tá batendo, não vou esquecer. Só pra garantir. Então, isso aí já tem o. É. Eu queria só colocar uma coisa, quando você fez toda uma construção aqui, né? Parte da construção da internet, eu lembrei de uma coisa. Antigamente, quando eu estava aula, tudo o currículo, né? Lá na escola, antes de mudar, os alunos tinham aula de desenho geométrico. E a gente tinha um resultado diferente do que a gente tem hoje, quando foi tirado do desenho geométrico. Ou seja, no Cefet, eles tinham aula de desenho geométrico. Eu estudo. Desenho geométrico é uma aula de o impacto na parte de geometria foi muito grande. Tá pior. Bem pior. Pois é isso. Porque aí a geometria, a gente podia fazer essa abordagem. Desenho geométrico eu não gostava muito dessa coisa que era muito cobrada a precisão, né? Eu achava chato também. Mas essa coisa de construção geométrica. É a visão, né? Não, o que eu achava legal era aquela coisa das projeções. Tinha umas coisas muito maneiras de época, eu gostava pra caramba. Era descritiva, né? Ah, sei lá, eu achava isso legal pra caramba. Mas eu acho que isso na geometria, na matemática grega, de novo, um produto era uma construção, né? Assim, o resultado era a própria construção, né? Assim, e a gente, no
falo, né, dessa experiência que eu estou falando, essa experiência geométrica mesmo. Mas enfim. Como vetores são vetores. Exatamente. É. Mais alguma coisa por hoje? Então, beleza. Então, quinta-feira a gente vai falar começar a falar da introdução dos números negativos, né, ideia de orientação, que tem outras séries de questões. Depois, na outra aula, a gente vai fazer uma recapitulação daquelas coisas de anel, corpo, que vocês não devem lembrar de nada disso. Valeu. Anel, corpo. Não sei se eu